Olá, meu querido que está apreciando os vídeos que eu estou colocando sobre as testemunhas de Jeová. Eu gostaria de falar a respeito de como as testemunhas de Jeová tratam a pessoa que decide sair das testemunhas de Jeová. Inclusive, eu gostaria que esse vídeo meu fosse espalhado em todos os fóruns das cidades, que vocês entregassem isso para que as autoridades tomassem conhecimento de como as testemunhas de Jeová são preconceituosas com pessoas que abandonam a sua religião. Eu não estou falando que, por exemplo, uma pessoa que viva uma conduta imoral não tenha que ser excluída da igreja. E a exclusão só vai acontecer, evidentemente, se a pessoa desejar continuar a viver naquele proceder que vai de encontro às normas da Bíblia. Mas, claro, apesar de receber a disciplina, nós vamos tentar ajudar de vez em quando essa pessoa a retornar. Isso é bíblico, é fora de cogitação. Agora, imagina se uma testemunha de Jeová resolva se tornar membro da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular. O que acontece? Muito bem. Esse livro aqui, Organizados para Efetuar a Vontade de Jeová, ele diz o seguinte: se um cristão escolhe juntar-se aos que são desaprovados por Deus, faça um breve anúncio à congregação dizendo: nome da pessoa não é mais testemunha de Jeová. Tal pessoa deve ser tratada da mesma maneira que um desassociado. Como é que um desassociado é tratado? Então eu vou contar pela minha própria experiência. Eu fui testemunha de Jeová há 17 anos, eu cansei de ver gente ser desassociada, vi pessoas serem desassociadas por condutas imorais e vi pessoas serem desassociadas por que eles chamam de dissociação. A pessoa chega e entrega uma carta e diz assim: olha, eu gostei mais da Igreja Batista, então eu vou ser membro da Igreja Batista. Como é que as testemunhas de Jeová tratam essa pessoa? Então, a revista Sentinela de 15 de outubro de 1986, página 31, eu publiquei esse artigo no meu livro Das Trevas para a Luz. É um livro que está quase esgotando já. Diz assim, olha que interessante: qual é a adequada reação da congregação, ou seja, das testemunhas de Jeová, quando alguém abandona a verdadeira fé cristã? Qual é a verdadeira fé cristã? Adivinha? A deles, fundada em 1879 por Charles Taze Russell, e adere a outra religião. Então eles dizem assim: olha, isso às vezes acontecia no primeiro século. Quer dizer, é como se eles fossem a continuação da religião do primeiro século. Assim é compreensível que, vez por outra, aconteça isso hoje. Quando este é o caso, a congregação reage apropriadamente para proteger a limpeza espiritual dos cristãos que a compõem. Ou seja, alguém sai das testemunhas de Jeová para se tornar batista, então eles agem para proteger a pureza espiritual. Como é que eles fazem isso? Eles simplesmente anunciarão à congregação que tal pessoa dissociou a si mesma e assim não é mais testemunha de Jeová. Tal pessoa abandonou sua anterior lealdade, mas não é necessário tomar nenhuma medida formal de desassociação. Por que não? Porque ela já se dissociou da congregação. Provavelmente não tenta manter contato com seus ex-irmãos para persuadi-los a segui-la. De sua parte, olha só esse ponto: os irmãos leais, que são as testemunhas de Jeová, não procuram companheirismo com ela, visto que saiu do meio deles, pois não era do deles. Observe aqui que não é o caso de uma pessoa que agia imoralmente, trazendo um vitupério, como as testemunhas de Jeová dizem, sobre
o rebanho deles. Mas é uma pessoa que disse assim, olha, eu gostei, eu sou testemunho de Jeová há 10 anos, mas eu gostei agora da Igreja Batista, eu vou frequentar lá. Ou de outra igreja. Então, todas as testemunhas de Jeová evitam o companheirismo com essa pessoa. Por quê? Primeiro, exclusivismo religioso. Eles acham que só eles fazem parte do povo de Deus. Segundo, não agem de acordo com a Bíblia. Não agem de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia condena e adverte termos associação, inclusive, com pessoas que saem do nosso povo e tentam nos convencer de uma fé diferente. Que fé diferente é essa? Mas convencer assim para nos prejudicar. Entendeu? Então veja só, imagine que da Igreja Batista saia um membro e ele fala, eu vou ser budista. Ué, ele vai ser excluído da igreja, porque ele não é mais membro da igreja, ele foi ser budista. Agora, se ele vier na minha casa falar que Buda, falar, peraí meu amigo, olha, é assim, a minha fé não é essa, eu te respeito, mas não se corta a comunicação com essa pessoa. E eu quero avisar as autoridades que as testemunhas de Jeová se negam até mesmo a dizer um oi para uma pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová para ir para outra igreja. E é um absurdo isso. Elas fazem isso em todo o mundo e não há uma lei que puna uma religião que faça isso. Então, claro, alguém vai dizer assim, nós não podemos nos intrometer nos assuntos religiosos porque a igreja é laica, mas isso tem limites. Isso tem limites. Se as autoridades acharem que não há lei, eu quero que você que não é testemunha de Jeová, alerte seus filhos, alerte seus parentes a jamais buscarem uma seita que trate as pessoas dessa forma, caso um dia elas queiram deixar de pertencer a ela. Então, por exemplo, como é que nós éramos orientados? Quando eu via que uma pessoa foi para uma igreja, por exemplo, eu conheço uma moça que ela deixou de ser testemunha de Jeová para ser da igreja quadrangular. Então, se eu conversasse com ela, eu corria o risco de ser desassociado também, ser expulso. E na família, então, é pior ainda, porque embora não se corte os vínculos familiares, mas nós percebemos que testemunhas de Jeová evitam conversar com uma pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová, mesmo que seja parente dela, e foi para outra denominação. Então, o que é isso? Isso é coisa de Deus? Então, claro, as testemunhas de Jeová deturpam versículos da Bíblia, e nós vamos estar conversando sobre isso. Nós vamos fazer vários vídeos para expor as testemunhas de Jeová. Isso não se trata de ódio nem de perseguição religiosa, porque o fato de eu discordar de uma seita, dos ensinos dela, não significa que eu estou perseguindo. Eu não estou tentando tirar a liberdade religiosa das testemunhas de Jeová. Eu espero que esse vídeo e outros vídeos alertem a população brasileira e, se possível, a população mundial dos danos causados por alguém ser testemunha de Jeová, os danos sociais, os danos morais que há por trás disso, e depois ela venha a deixar de ser testemunha de Jeová para ir para outra igreja. Conforme eu digo sempre, vou usar aqui dessa vez outra Bíblia, Bíblia para vocês.